Você já ouviu falar da lei da atração? Mas e se eu te dissesse que existe uma lei ainda mais profunda, esquecida pela maioria, que está moldando silenciosamente cada aspecto da sua realidade? Muito antes da popularização dos conceitos modernos de manifestação, grandes mentes como Thomas Trovard já falavam sobre uma força poderosa que opera nos bastidores da criação da vida. Essa lei não depende apenas de desejos ou pensamentos positivos. Ela atua de forma precisa, quase científica, determinando os ciclos, padrões e resultados que você vive, queira você ou não. Descobrir essa lei é como encontrar a peça que faltava no quebra-cabeça da sua existência. Prepare-se para abrir os olhos para um novo nível de entendimento e, mais importante, para finalmente assumir o controle consciente da sua realidade. Não esqueça de ajudar o canal, deixando seu generoso like, ele é muito importante para ajudar este vídeo a chegar para mais pessoas. Obrigado. Antes de revelar a lei que controla todas as versões da realidade que você já viveu, eu preciso primeiro desensinar algo a você. A chamada lei da atração não é a lei. Ela é apenas um efeito colateral, a consequência superficial de algo muito mais profundo que já foi colocado em movimento. Enquanto você não entender essa lei mais profunda, continuará preso nos mesmos ciclos. Vai repetir as mesmas afirmações. Vai se perguntar por que nada muda de forma definitiva. O juiz estudioso Thomas Trovard chamava isso de lei da causa mental. E aqui está o ponto que quase todos ignoram. O seu mundo não está reagindo ao que você deseja, ele está reagindo à estrutura do seu pensamento. As crenças que você repete sem perceber. As suposições que você nunca questiona. A arquitetura invisível de ideias que você carrega todos os dias, como se fossem parte de quem você é. Essa lei não responde ao que você sente. Não se importa com o que você espera. Ela reflete o que você é. Se sua realidade continua retornando aos mesmos padrões de dor e frustração, não é porque a lei está quebrada. É porque a causa mental não foi substituída. Fique comigo. O que vem a seguir vai desafiar tudo o que você achava que era apenas a vida sendo como é. E, quando você entender isso, não conseguirá mais voltar a viver como antes. Quem foi Thomas Trovard? No final dos anos 1800, bem antes do termo manifestação virar moda, existia uma mente silenciosa e afiada que operava longe dos templos espirituais ou dos palcos de autoajuda. Ele era um juiz britânico. Aplicava as leis com precisão. E um dia, voltou sua atenção para o mundo invisível, não com superstição, mas com lógica. Trovard fez uma pergunta simples: se há leis fixas no mundo físico, será que o mesmo não vale para o pensamento? O que ele descobriu muda tudo. A realidade não acontece com você. Ela acontece através de você. Da causa ao efeito. Do molde mental à estrutura externa. Nenhuma condição que você vive é aleatória ou injusta. Tudo é um reflexo inevitável das estruturas mentais que você aceitou como verdade. E aqui está o ponto mais desconfortável: você não atrai o que deseja. Você vive o que a sua mente permite. Não o que você fala. Mas o que, em silêncio, o seu subconsciente aceitou como real. O universo não responde a emoção, esforço ou boas intenções. Ele responde à ordem. Se seus pensamentos, emoções e identidade estão desalinhados, se você deseja uma coisa, mas vive com base em outra, a lei não tem escolha, ela te devolve o que está estruturalmente em ordem dentro de você. Não é pessoal. É exato. Agora, traga sua vida para dentro do tribunal da sua própria mente. Não para se culpar, mas para observar as provas reais, não do que você sonhou ou orou, mas do que continua acontecendo, repetidamente. Isso é o que sua mente aceitou como normal. Pergunte-se: quais padrões se repetem, por mais que eu tente mudar? Quais pensamentos surgem automaticamente, mesmo que eu discorde deles? Para quais emoções eu retorno quando ninguém está vendo? Essa é a estrutura mental com a qual a lei está operando. Ela não responde ao que você diz uma vez. Ela responde ao padrão interno que você vive, sem nem perceber. E até que você mude esse padrão interno, continuará obtendo os mesmos resultados. Mesmo que diga todas as coisas certas. A lei não responde a desejos.
Ela responde à ordem. E ordem significa que seus pensamentos, emoções e identidade estão fluindo na mesma direção. Se você está pronto para parar de repetir ciclos, o primeiro passo não é agir. É enxergar. Ver a estrutura invisível que tem moldado sua vida. Vamos por partes. Passo 1. Exponha o padrão que você confundiu com a realidade. A realidade não está se repetindo. Você está. E essa repetição não é destino. É reflexo. O eco perfeito da lei interna que você instalou sem perceber. A ilusão mais perigosa não é o fracasso, é o familiar. As emoções familiares. As decepções familiares. Os ciclos familiares que sussurram, é assim que a vida é. Mas a vida não está fazendo isso com você. Sua estrutura está. Trovard nunca disse para perseguir mudanças. Ele disse para entender a causa. Porque aquilo que você chama de realidade muitas vezes é apenas o reflexo externo de um contrato mental que você assinou há muito tempo, não com caneta, mas com dor. Com repetição. Com uma identidade que nunca foi questionada. O primeiro passo não é fazer mais. É confrontar. Passo 2. Substituir o padrão, não o resultado. A maioria das pessoas tenta mudar os efeitos, tentam mudar o trabalho, o relacionamento, o corpo, o dinheiro. Mas o efeito é só o rastro da causa. Você pode pintar uma parede rachada quantas vezes quiser, ela vai continuar rachando até você corrigir o que está por trás da estrutura. Resultado é sintoma. Padrão é raiz. O que você chama de problema não está no que acontece. Está em quem está acontecendo com aquilo. Está na lente que interpreta, reage e confirma o mesmo final, toda vez. Substituir o padrão é mais do que tentar pensar positivo. É dissolver a versão de você que sustenta o problema como inevitável. É parar de lutar com o efeito, e começar a reposicionar o emissor. Porque aqui está a verdade dura e libertadora, você é o projetor. A realidade é só o filme. Se você quiser que o filme mude, não adianta brigar com a tela. Você tem que trocar o rolo lá dentro. E isso começa com uma escolha radical, desistir da versão de você que só sabe viver aquele padrão. Aquela versão que aprendeu a esperar pouco, desconfiar do bom, se proteger do novo. Aquela versão que acha mais seguro repetir o conhecido do que expandir para o desconhecido. Você não precisa curar tudo de uma vez. Mas precisa parar de alimentar o velho padrão com a sua atenção diária. Como se faz isso na prática? Com ruptura. Você precisa interromper a linha de pensamento automática. Precisa começar a se desfamiliarizar com a versão antiga. E isso exige presença. Comece aqui, identifique a emoção raiz que alimenta o padrão. Exemplo: rejeição, abandono, injustiça, medo de escassez. Perceba onde ela aparece primeiro. Seu corpo sabe antes de você. Observe: garganta, peito, estômago, tensão muscular. Interrompa o ciclo com consciência. Diga em voz baixa ou mentalmente: eu não sou essa sensação. Eu estou apenas observando. Isso quebra o ciclo da identificação. Cria uma nova ordem com imagens, não com palavras. A mente profunda responde melhor a imagens emocionais do que a frases bonitas. Visualize como você se move em sua nova versão. O que ela veste, sente, permite. Como ela responde ao que antes te desestabilizava. Sustente esse estado por 2 a 3 minutos. Não importa se parecer estranho. O cérebro só precisa de repetição com emoção para começar a instalar uma nova estrutura. Você não muda de realidade, você muda de emissor. E o que chamamos de milagre nada mais é do que coerência entre o novo padrão e o novo resultado. A realidade obedece. Sempre. Mas ela só pode obedecer ao que está ordenado internamente. Se você continuar sendo a mesma pessoa, vai continuar vivendo o mesmo filme. A pergunta agora é: você está disposto a deixar ir a velha versão de si? Aquela que sobreviveu a tanta coisa, mas que não precisa mais comandar o que vem a seguir. Passo 3. Criar um novo ponto de origem.
Agora que você começou a observar o padrão sem se confundir com ele, é hora de fazer o que quase ninguém ensina de verdade: assumir a autoria do novo. Porque não adianta romper o velho e ficar em vazio. O universo não lida bem com lacunas. Ou você preenche com consciência, ou o inconsciente volta a tomar conta. Você precisa escolher um novo ponto de origem, uma nova base de onde suas ações, escolhas e até emoções partem. O que é esse ponto de origem? É a identidade energética por trás de tudo que você manifesta. É o quem você está sendo que determina o que você está vivendo. Comece com a pergunta certa: se eu já tivesse o que eu desejo, quem eu seria agora? Essa pergunta muda tudo. Porque ela te coloca no estado de ser antes do resultado. Ela acessa a fonte do que você quer, e não o desejo carente de quem se sente separado disso. O segredo está aqui: você não cria o que quer. Você cria o que você é. E se você quer algo novo, precisa ser o tipo de pessoa que já vive em ressonância com aquilo. Na prática, o que isso significa? Escolha o estado, não a meta. Exemplo: em vez de quero ganhar dinheiro, pergunte: como me sinto sendo uma pessoa próspera, leve, abundante? Vá direto ao estado emocional que você está tentando alcançar com o objetivo. Descreva esse novo eu com riqueza de detalhes. Como você acorda? O que você escolhe comer, vestir, ouvir, fazer? Quais pensamentos são naturais para esse novo você? Crie um pequeno ritual de incorporação diária. Pode ser um áudio com sua própria voz, um momento de silêncio com visualização ou até uma dança que expresse o novo estado. O importante não é a forma. É a presença no novo. Observe as microescolhas do seu dia. Essa versão de mim diria sim para isso? Ela falaria com esse tom? Ela reagiria assim? Alinhe seu comportamento antes que a realidade confirme. Você não está fingindo. Está ensaiando. O corpo aprende com repetição. A mente acredita no que você insiste em sentir. A realidade se ajusta à nova frequência dominante. Não se preocupe em manter isso para sempre. Só mantenha por hoje. E amanhã, escolha de novo. Até que não seja mais esforço, seja identidade. Porque no fundo, criar o novo não é sobre conquistar algo. É sobre lembrar quem você realmente é, sem os filtros do medo, da carência e da repetição. Você não está se tornando algo. Você está revelando que sempre esteve aí. Passo 4. Desbloquear a permissão interna. Você já observou o padrão. Já deixou de se identificar com ele. E começou a criar um novo ponto de origem. Agora, você precisa liberar a energia que ainda diz que você não pode. Que não merece. Que não é o bastante. Que é perigoso mudar. Essa é a parte invisível que sabota tudo. A falta de permissão interna é como querer dirigir com o freio de mão puxado. Você pisa no acelerador, sente que está tentando. Mas algo dentro de você ainda diz: é melhor não. De onde vem essa trava? Ela pode vir de memórias da infância, de crenças herdadas ou de experiências traumáticas que ensinaram que, se você brilhar, será rejeitado. Se ganhar dinheiro, será cobrado. Se for feliz, vão te invejar. Se mudar, perderá o amor de alguém. Muitas dessas crenças foram formadas em momentos em que você ainda dependia do amor alheio para sobreviver. E o cérebro gravou que é mais seguro repetir do que arriscar. Mas agora você é adulto. E pode se dar a permissão que nunca recebeu. Como liberar essa permissão? Traga a trava para a consciência. Pergunte-se: o que de pior poderia acontecer se tudo desse certo na minha vida? Sim. O que de pior aconteceria se tudo fluísse? Essa pergunta vai revelar o que você teme mais do que o fracasso, o sucesso com consequências. Talvez você perceba que ainda associa abundância à solidão, liberdade à rejeição, amor à dor. 2. Honre a origem da sua proteção. A trava não é sua inimiga. Ela só estava tentando te manter seguro. Agradeça: obrigada por ter me protegido até aqui. Mas agora, eu escolho algo novo.
E eu me autorizo a ser feliz, próspero e livre. Você pode até escrever isso em uma folha. Ou falar em voz alta. O corpo precisa sentir a nova permissão para soltá-la. 3. Expanda a sua janela de merecimento. Merecer não é algo que se conquista. É algo que se ativa. E você ativa o merecimento ao se permitir sentir coisas boas sem justificativa. Isso mesmo. Não espere a vida melhorar para relaxar, sorrir, curtir, agradecer. Comece agora. Me permito me sentir próspero mesmo antes do dinheiro chegar. Me permito sentir amor mesmo sem alguém do lado. Me permito sentir paz mesmo no meio do caos. A frequência da permissão abre o campo para o novo se manifestar. Porque tudo que você vive hoje está no teto do que você se permitia ontem. 4. Observe sua resistência disfarçada. Ela pode vir como perfeccionismo, procrastinação, críticas exageradas a você mesmo, falta de energia no dia que tinha tudo para dar certo. Esses são sinais de que seu sistema ainda está tentando te proteger. E a cura não é lutar contra. É acolher com presença e seguir mesmo assim. Você não precisa de permissão do mundo. Nem dos seus pais. Nem da sua história. Você só precisa se autorizar a ser quem você já é, sem pedir desculpas. E isso muda tudo. Passo 5. Agir no novo código e reverter o ciclo. Agora que você viu o padrão, desidentificou-se dele, criou um novo ponto de origem e deu a si mesmo a permissão, é hora de agir como quem já está no novo ciclo. Porque não adianta só pensar diferente. É a ação que sela a transformação. Você não age como se fosse, você age como se já fosse. Essa parte é sutil. Muitas pessoas tentam agir como se fossem prósperas, como se fossem livres, como se fossem confiantes. Mas essa atitude ainda parte de um lugar de falta. É como dizer, eu vou fingir até que vire verdade. Mas você não precisa fingir. Você pode escolher. Ativar. Habitar. A ação alinhada não exige esforço. Exige presença. Agora que você acessou o novo código, a nova identidade, a pergunta que muda tudo é: se eu já estivesse vivendo a vida que eu desejo, o que eu faria agora, neste instante? Isso muda a forma como você responde às mensagens. Como você se veste. O tom com que você fala. As decisões que você toma. Você começa a agir de acordo com o futuro que quer viver, e não com o passado que quer curar. Alguns exemplos práticos. Se o novo código é prosperidade, você começa a agir com responsabilidade e gratidão pelo dinheiro que já tem, mesmo que seja pouco. Você para de fugir dos seus boletos e começa a organizar suas finanças com amor. Se o novo código é liberdade, você começa a dizer não ao que aprisiona, mesmo que cause desconforto. Se o novo código é valor próprio, você para de se diminuir para caber nos lugares. Começa a falar com firmeza. A cobrar o justo. A se posicionar com respeito. Revertendo o ciclo. Toda vez que você age diferente do velho padrão, você envia uma nova mensagem ao universo: isso aqui não me define mais. E o universo responde. Com novas oportunidades. Novos encontros. Sincronicidades. E até testes, para ver se você realmente mudou. Não se assuste com os testes. Eles são convites para consolidar sua nova frequência. Quando você sente o medo e age mesmo assim, você instala um novo software interno. Uma pergunta que você pode repetir todos os dias: essa ação me aproxima do meu novo eu ou me ancora ao velho? Essa pergunta traz clareza instantânea. E quando você age com clareza, a realidade externa não tem escolha a não ser se adaptar. Você não precisa mais viver no ciclo da repetição. Agora você tem a chave para criar um novo ciclo, onde o esforço é trocado por direção. A culpa é trocada por responsabilidade. A dor é transmutada em sabedoria. E o impossível vira inevitável.